Glória a Deus, te saúdo nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite estamos aqui para poder pregar uma palavra para nossas vidas, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua noite. A palavra do Senhor vai dizer assim, João 14 diz assim: Jesus disse, não fiquem aflitos, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e se não fosse assim, eu não lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Palavra do Senhor nessa noite. Jesus aqui, ele faz uma promessa. Onde Jesus, ele vai dizer, olha, e se eu for preparar um lugar, se eu for preparar um lugar, eu virei outra vez, para onde eu estiver, esteja vós também. Então há uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde Jesus, a palavra diz que Jesus, ele foi elevado aos céus. E quando Jesus, ele foi elevado aos céus, há uma promessa. Aonde essa promessa que Jesus fez, ela se cumprirá, meu amado. Porque a palavra diz que da mesma forma que ele foi levado sobre as nuvens, ele voltaria sobre as nuvens para buscar quem? Aquele que crê no seu nome, aquele que renuncia esse mundo, aquele que renuncia às suas vontades. Porque Jesus, ele diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então há uma promessa de Jesus para a humanidade. Mas para que essa promessa se cumpra, eu e você temos que entrar em um caminho aonde diz, em João 14, versículo 6, aonde Jesus, ele vai falar para os seus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, ele vai falar para os seus discípulos que ele é o caminho aonde nos leva a essa morada. E a palavra diz que esse caminho, ele é um caminho estreito, ele é um caminho de renúncia. Lá em Jeremias vai dizer que foi colocado perante
pensar que isso aqui é passageiro. Isso aqui é momentâneo. Mas existe uma eternidade esperando a alma do homem. Tem uma eternidade que será com Cristo. Aonde ele diz que vem buscar para onde ele estiver, esteja nós também. Mas há uma eternidade sem Cristo. Mas não vai mudar muito para aquele que não quer saber de Cristo. Porque se você vive a vida e não quer saber de Jesus, não tem como você ir para a eternidade com Ele. Não há eternidade com Jesus se você vive uma vida sem estar no caminho de Jesus. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. E ela há de se cumprir porque ela é verdadeira. Mas a palavra diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, para que quem crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, obterá a salvação e a vida eterna. Porque a condenação está em não crer, mas a salvação é crer no Filho de Deus. Então, nessa noite, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa crer no Filho de Deus, o único que salva, cura e liberta o homem. E a única oportunidade que nós temos, Deus, Ele já mandou Noé construiu a arca. Deus já tirou homens dali de Sodoma na hora do fogo. Mas agora virá o juízo de Deus sobre a humanidade. E não será mais. Jesus não virá mais com amor para morrer. Mas haverá o juízo de Deus sobre a humanidade. Que nessa noite você creia no Evangelho, você creia em Cristo Jesus. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro sobre essa palavra que foi pregada aqui nesse lugar. Eu te entrego o setor QNR em tuas mãos. Eu te entrego cada um que ouviu, está ouvindo e vai ouvir essa mensagem. Em nome do seu Filho Jesus Cristo.